Boa noite, Codificado Podcast, versão tecnologia no ar agora, segunda-feira, às 19h30. Já se inscreve no canal, dá seu like, não esquece de se inscrever no canal, que para nós é muito importante. E hoje, nessa segunda-feira, eu tô aqui com o Silas. Boa noite, Silas, tudo bem? Tudo bom, Pedro, tudo bom, pessoal? Obrigado pelo convite, cara. Chegou tranquilo? Você tava meio assustado, se colocar. Segundona, né? Me tirar de casa numa segundona. Ah, mas é por um bom motivo, né? Ótimo, é um ótimo motivo. Como a gente estava conversando aqui, nós vamos recordar um monte de coisa, né? Só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa boa. Sempre só coisa boa. Tranquilo. E para startar o nosso papo, vamos começar pela sua carreira. Você está mais de 20 anos no mercado, 25 anos no mercado, né? Eu lembro de você, nossa, lá atrás, né? E começando. E conta pra gente como é que foi isso, como é que você veio para a área de informática, como é que você hoje está no marketing, como é que está a tua vida nesse segmento todo aí. A minha formação toda, desde o colegial, foi na área técnica. Fiz processamento de dados lá atrás, quando começando. Depois fiz análise de sistemas na faculdade e eu achei realmente que a minha carreira ia ser muito focada na parte de desenvolvimento de sistemas, que hoje está bombando de novo, mas foi curta, porque eu fiz alguns estágios, aí entrei numa multinacional da área de tecnologia, fiquei um ano na área técnica, foi daí que eu migrei pro marketing, marketing de canais, que para mim foi uma grata surpresa. Eu brinco com as pessoas, falo assim, naquela idade a gente ainda não tem uma visão macro de tudo o que a gente pode fazer, até mesmo de quais as nossas habilidades. E quando eu fui para o marketing, me envolvi realmente com marketing, eu falei assim, puxa, se eu soubesse lá atrás o que era marketing, talvez eu já teria me decidido por marketing desde o começo. Mas, enfim, a vida também é muito boa, abre portas para a gente traçar um caminho que é um caminho de sucesso, no sentido de realização pessoal, profissional. Eu me realizo muito no marketing e, claro, mantendo na indústria de tecnologia, que foi onde eu comecei, vindo, inclusive, morar em São Paulo, porque eu nasci em São Paulo, morei aqui alguns anos com os meus pais, aí no comecinho da adolescência nós mudamos para o interior. Então, você é de Birigui? Não. Birigui não. Não é a tática de Birigui. A tática de Birigui. E Tati, um beijão para você, assisti o teu vídeo e lembrei lá das nossas primeiras turmas de treinamento, você e a tua companheira, que eu não vou lembrar o nome dela, mas eu lembro muito bem. Mas não é Birigui, é Campinas. Então eu fiz o meu colégio técnico lá, a faculdade lá, depois casei, vim para São Paulo, estou aqui há mais de 20 anos, 20 e poucos anos. Sempre na área de tecnologia, trabalhando em multinacional, então sempre nesse segmento. E fiquei realmente em multinacional, na área de tecnologia, de TI mesmo, fiquei um ano, depois já migrei para o marketing, foi onde eu assumi a área de treinamento e certificação, para parceiros, fiquei ali 8 anos, depois migrei para a área de marketing de canais, parte de desenvolvimento de plano de negócios, plano de marketing, na área de impressão, computação pessoal. Depois migrei para uma outra empresa da área de tecnologia também, dentro do mesmo segmento, mas aí abrangi um escopo maior de cuidar de uma célula de vendas, desenvolvimento de vendas para canais, então também cuidando de programa de canais, toda a parte de enablement de canais. E agora eu estou há vai fazer 7, 8 anos numa empresa focada na parte de conectividade e produtos de rede e segurança. Já estou ali há 7 anos. Comecei cuidando do Brasil, que sempre foi a minha área de atuação.
e nos últimos 3 anos eu assumi a América Latina, né, que Legal. é um puta desafio, né? Então já estou aí há 3 anos, deixei de olhar só o mercado brasileiro Tá olhando e estou olhando a América Latina como um todo. Me fala uma coisa, vamos fazer uma analogia assim simples. Como é que era administrar um programa de canal com revendas, por exemplo, vamos colocar assim, 10 anos, 15 anos atrás e hoje? Qual que é a diferença? Qual que é porque mudou muito, né? Ou não? O que você acha? Olha, hoje eu já não cuido mais tanto de programa, muito não, pouco, né? Eu não cuido nada de programa de canais, eu olho... hoje a minha responsabilidade é Field e Channel Marketing, ou seja, eu olho o marketing voltado para o cliente direto, cliente final, sempre B2B, e também o marketing de canais, ou seja, eu pego uma parte do benefício do programa de canais, que é o MDF, né, o Marketing Development Funds, e eu sou responsável, eu e meu time, por utilizar bem esse benefício da verba, né, trimestral, para que o parceiro desenvolva ações de marketing para geração de negócio. Existe uma outra área que cuida do programa de canais, então eu não sou mais responsável por desenvolver o programa, revisar os KPIs para ver se precisa mudar alguma coisa. Desce. Mas assim, hoje os programas eles estão muito mais complexos porque assim as empresas estão com um portfólio de produtos muito maior, né? Entra a parte de serviços, de MPS também, ou seja, não é mais só a questão do hardware, mas também tem a questão de serviço, você acoplar nesse programa a oferta do fabricante com a oferta do parceiro, então é muito mais vende aqui o meu produto e ganha alguma coisa. Não, olha, como que a gente junto dentro né, daquilo que eu posso oferecer e você também, como que a gente faz um leverage da solução para que ambos ganhem aí não só mercado, mas negócios e uma coisa que desde lá daquela época, né, que a gente vem falando, eu lembro, né, você me trouxe a memória aqui, uma das minhas mensagens principais quando eu falava sobre o programa de canais é a questão da fidelidade, ou seja, hoje em dia, independente da regra, independente do fabricante, um dos princípios quanto mais você fidelizar um ou poucos fabricantes, é mais vantajoso para o parceiro do que sair por aí atirando para todos os lados. Óbvio, quando a gente está olhando para a oferta que ele precisa levar para o cliente, para fidelizar o cliente dele, dá a impressão de que quanto mais marcas eu tiver, mais soluções eu puder oferecer, melhor para mim, porque eu vou manter o cliente. Na verdade, não, porque o cliente ele sabe quando ele está lidando com uma revenda oportunista ou quando ele está lidando realmente com uma revenda que é o seu Trust Advisor naquele segmento específico. Né? Então, o saber falar não, né? Exatamente. Você tem que... E aí já entrando um pouco quando a gente está falando de marketing, né? E uma das minhas conversas que eu tenho muito, não só com o meu time, mas com os canais que eu tenho o prazer de encontrar né, nas minhas viagens aí de América Latina, é a questão de você conhecer o teu cliente, né? E esse conhecimento começa por você definir qual é o teu público-alvo. Não adianta você querer vender tudo para todo mundo, porque você vai perder qualificação, você vai perder o teu diferencial. Então, você precisa definir muito bem o teu plano estratégico, o que você quer para a tua empresa, né? O que eu vou vender e para quem eu vou vender. Né? O marketing ele deixa de ser aquele marketing promocional, né? Vamos dizer assim, o marketing que faz evento, que faz brinde, a partir do momento que a empresa define qual é a estratégia que ela vai trabalhar a partir do determinado momento em que ela definiu um plano anual ou bianual ou a longo prazo. Então, assim, para que nós existimos e para quem? Sim. E em cima dessas premissas você definir qual é o teu diferencial. Antes daqui, né, da gente entrar no ar, a gente está falando muito da questão de concorrência, né? Sim. Hoje em dia, todos os dias você tem uma revenda nova competindo com você, você tem uma marca nova para
para conhecer e para vender. A concorrência, né? Desculpa que às vezes eu vou falar algumas expressões em espanhol. Vamos embora. Em espanhol, porque mistura aqui a cabeça. Mas a concorrência, ou seja, o mercado hoje, um dos desafios do mercado hoje é que a concorrência está cada vez mais acirrada. Sim. Né? Como eu tenho falado, surgem revendas novas acirrada a cada dia. E rápida. Exatamente. Rápida muito pela questão do avanço da tecnologia e pela mudança de comportamento do cliente. Então, assim, você só vai conseguir ter sucesso naquilo que você determinou como plano. Então, o primeiro ponto é você ter um plano estratégico. Depois, você só vai conseguir ter sucesso nesse plano se você se diferenciar, né, frente exatamente às N outras empresas que estão dizendo que fazem a mesma coisa que você. Então, dizer, todo mundo diz. Mostrar. Né? E o marketing promocional faz exatamente isso. Mostra a parte bonita, um logo bonito, um speech bonito, mas na hora de realmente trazer a realidade, a promessa da marca, aí cai na deficiência. Porque, exatamente, quer abraçar muita coisa ao mesmo tempo, sem até mesmo ter os recursos necessários, né? E aí acaba se perdendo aí no caminho e não gera essa diferenciação. A questão da velocidade, como eu disse, está muito envolvida com os avanços tecnológicos. Putz, a gente nunca viu tanta mudança, ou seja, é produto novo sendo lançado. Além do que, o tempo de vida dos produtos ele diminui, o pessoal até brinca que é meio de propósito para que haja uma revenda rápida, em termos de tempo, né? Pode até ser que sim, mas assim, é muito mais pela questão da necessidade que o cliente traz de que ele está sempre precisando de uma tecnologia nova que automatize mais o seu negócio, que traga um diferencial para o seu negócio, porque o cliente dele, que é a razão da nossa existência em toda essa cadeia, né? Seja de distribuição, revenda, ele é o cara final. Ele, né, nos últimos anos, desculpa ser chato, né, e repetir a questão da pandemia, mas ela já passou, mas ela trouxe resultados que vão permanecer para todo o resto da nossa vida, que é exatamente o cliente, ele mudou o comportamento dele. Acelerou. Acelerou, ele sabe que agora ele pode obter informação não só de você, mas de qualquer lugar, né? A internet está aí, conectando tudo e todos, 24 horas por dia, numa velocidade cada vez mais rápida. Então, ele é o proprietário da informação, seja onde ela estiver, tomada de decisão. Está com você na linha, está vendo aqui, está decidindo. Então, se você não entende essas mudanças de comportamento do cliente e que ele quer personalização. Hoje, no marketing, uma das palavras mais importantes que a gente estuda e procura trazer para a nossa estratégia e para a experiência com o cliente é a hiperpersonalização. Falei isso hoje de manhã. Falei isso para as meninas. O cliente precisa conhecer sua empresa e conhecer você. Entendeu? Ele vai gostar de você, vai gostar da sua empresa, ele vai comprar com você. O produto vem depois. O preço, então, vem lá na frente. Exatamente. A confiança que ele tem em você, que você é capaz de atender ele na dificuldade. E que ele não é mais um. Porque a personalização é exatamente isso. Ele não é mais um. Ele não é mais um registro você é no meu CRM. E aí eu vou te atender como... Você até precisa, é necessário você perfilar os teus clientes. Né? Colocá-los em caixinhas parecidas, porque você precisa entender como atender de uma forma parecida clientes que têm uma necessidade pontual muito próxima. Mas na hora que você está conversando com ele, na hora que você está entregando uma promessa, uma oferta, ela tem que ser pessoal. Né? E assim, esse paralelo é muito simples de entender quando a gente se coloca no lugar de cliente. Né? No B2C, quando eu vou no mercado, quando eu vou numa farmácia, cara, eu não quero ser tratado como qualquer um. Né? E principalmente naquele estabelecimento que eu fidelizo.
porque eu gosto da experiência, eu gosto da marca. A partir do momento que aquele estabelecimento não me vê de forma pessoal, eu penso 2 ou 3 vezes de voltar ali. Pode ser, né, sei lá, egoísmo ou vaidade? Não, é porque Não, o é nosso realidade tempo, o nosso tempo é curto. Confesso que a gente, né, a paciência também diminui bastante. né, de eu explicar quem eu sou. Se eu precisar explicar quem eu sou, o que eu preciso, porque eu tô, né, contigo há tantos anos e você sabe o meu modelo de compra, você sabe o que eu preciso e você tem que ficar perguntando, você quer oferecer algo que não me interessa, mas para você fechar a tua cota, para você fechar o teu número, você quer me oferecer, me empurrar, isso, assim, pode até funcionar com um com o outro. Ou o cliente ele pode até comprar numa grama, mas depois ele não volta. Né, ele não volta porque ele sabe que você está trabalhando com ele no modelo de transacional e não de personalização. Então é muita mudança, né? E não tem como a gente absorver tudo isso, né? Sem a gente falar de tecnologia, a gente volta de novo, né? Para a questão de tecnologia, para a questão da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela vai acelerar o processo, né? Porque nós vamos estar com ela dentro de diversas ferramentas, diversas aplicações, e isso vai fazer com que a gente tenha mais informação, se souber fazer as perguntas adequadas, né? Exatamente. A gente ter mais informação e fazer com que o nosso negócio ande mais rápido. Né? E é isso que está acontecendo com você lá, ou como é que você está... A inteligência artificial ela não pensa sozinha, né? Ela precisa de dados para poder pensar, né? Ou seja, a matéria-prima é o dado. E é onde muitas empresas pecam hoje em dia, exatamente em coletar dados, né? Ou às vezes ela até tem os dados identificados, você sabe. Sim. Quais são os teus clientes, curva ABC, o que eles compram, ticket médio, o que eles já têm instalado, qual tipo de negócio. Ou seja, você já tem informação dentro de casa. Claro que você precisa ter mecanismos de capturar isso de uma forma mais rápida e mais eficiente, e você precisa juntar a informação que você já tem dentro de casa com aquela que você está capturando naquele momento. Isso é muito importante, né? A gente fala um pouco de modelos de enfim, de preditividade, né? Para que a análise que você vai fazer ela não seja real só para o momento de agora, mas antecipando quais os movimentos que o teu cliente ele vai fazer, baseado nas buscas que ele está fazendo. Tipo, por exemplo, a gente hoje no marketing a gente usa muito o modelo preditivo, né? Ou seja, eu sei que ele é meu cliente, eu sei o que ele comprou meu, eu sei o tempo de reutilização dessa tecnologia ou de refresh dessa tecnologia, mas eu não sei se ele está no momento de renovar ou não, porque às vezes por uma questão de fluxo de caixa ou até mesmo por prioridade, ele não está olhando para o meu produto, para o meu projeto, ele está olhando um outro projeto. Está atualizando outra área. Né? Então eu preciso entender se ele está buscando esse tipo, e óbvio, né, é aquilo que a gente falou, como a concorrência hoje está muito forte, ele por mais que ele seja fidedigno a você e respeite a tua solução e confie na tua solução, ele é também por uma questão de estar atualizado, entender que ele está trazendo a melhor solução para o negócio dele, ele está de olho em várias outras coisas. Então eu preciso entender o que ele está olhando e que momento que ele está olhando. E o que ele está olhando e nesse momento que ele está olhando vai me dizer se ele está no momento correto para eu abordar ele para uma venda. E não que é só, claro, é uma questão de receita, você otimizar o investimento que você está fazendo para trazer a receita correta no momento certo, mas até mesmo para respeitar o momento dele, né? Porque imagine, um C-level hoje, um diretor, ele não tem tempo para ficar atendendo todo mundo que quer vender para ele. Mas se eu chego para ele no momento certo, com a necessidade certa que ele precisa, baseado naquilo que ele está buscando e analisando pela internet, cara, eu vou ser muito mais assertivo e eu vou mostrar para ele que eu entendo do negócio dele quando eu abordo ele trazendo o meu produto, a minha solução.
Então, é muita mudança. E é isso que, assim, independente do programa, né? E voltando um pouco para a tua pergunta que você colocou, o programa de canais, ele vai te mostrar, olha, se você for fidedigno à minha marca, vendendo cada vez mais, se qualificando cada vez mais, você vai ter mais benefícios. Mas não adianta também ele ter, né, sei lá, o top, o elite do programa, e na hora que ele vai receber os benefícios, né, de usar uma verba de marketing, ele não sabe o que fazer com aquilo, né? Ou ele não entende quais são os movimentos, as tendências que o mercado tem sofrido e quais as ferramentas corretas para ele estabelecer um bom plano de marketing que vai trazer um maior retorno para ele. E como é que você está vendo, por exemplo, no caso, os vídeos, a internet, todo esse movimento de rede social nessa mudança? Porque isso está interferindo, né? Tá ou ajudando ou atrapalhando em alguns casos. Como é que você está vendo isso? Rede social, tá? E principalmente essa parte, que nem o que nós estamos fazendo hoje aqui, que é um podcast. Isso é uma ferramenta de venda. O vídeo marketing, vamos assim dizer, né? Seja ele um podcast, seja até um vídeo comercial de um produto, hoje é uma das tendências do marketing que a gente tem visto cada vez mais frequente. Então, hoje, ninguém mais tem tempo para, por exemplo, preciso entender, né, uma tendência nova hoje no mercado é SaaS, né? Ou é Wi-Fi 6E, já estamos falando de Wi-Fi 7. Faz sentido eu trazer essa... O que tá acontecendo aí? Não, eu tirei o chat do ar 2 vezes, cara. Eu venho de informática, trabalho de informática e consigo desconfigurar tudo. Desculpa. Mas aqui também é exatamente isso. E eles ficam brincando comigo, falam, cara, mas é muita coisa, cara. Respeita o cabelo branco dele, entendeu? Disso eu posso falar, entendeu? Porque você tem cabelo branco e eu não. Mas eu não pinto, né? Não, eu também não. Não é? Tem gente que pinta. Tem um amigo nosso que senta aqui do lado de quarta-feira que vai fazer implante. Ele empurra pra lá, pra cá, né? E vai fazer implante. Também não tem esse problema. Genética é algo bom, né? É muita gente aqui, aí eu cliquei e calma, que eu chego aqui. É muita gente aí, mas o pessoal já tá fazendo pergunta? Mandando abraço. Tem um aqui que já falou assim, Carlos, o Silas é um excelente líder. Opa! Depois eu mando aí o royalties de participação. Carla, da onde? Carla Strake. Carla Strake. Oi, Carlinha, tudo bem? Trabalha com você lá? Não, ela é uma amiga minha, né? A gente se relaciona não no ambiente corporativo, mas tenho muito respeito por ela também. Boa. Bom, nós paramos onde eu interrompi aqui o nosso raciocínio. Com esse chat aqui. Já é do Kiko aí. Isso é do Kiko, cara. Não, mas pelo menos eu parei de falar, porque assim, cara, se você não der umas... Aí eu vou falando, vai emendando um assunto no outro e esse assunto é muito rico, né? Porque é um negócio assim, quando você começa a falar de como colocar o produto aqui, dividir por segmento, e aí vai para a internet, vai para a inteligência artificial. A gente está falando exatamente disso. Hoje a internet... Enfim, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Uma das consequências aí da falta de atenção e foco dessa geração nova é a internet. Então, tudo precisa, né, ser dosado, equilibrado e tal. Mas a internet hoje abre um universo de possibilidades. É o principal veículo de comunicação que a gente tem com o nosso público-alvo. Porque, de novo, né? E isso, né, puxando a sardinha para o meu lado, hoje só é possível toda essa mobilidade da humanidade por conta da conectividade. Cara, se você, em qualquer lugar que você vai, seja no trabalho, seja na tua casa, seja no estabelecimento comercial, que você passou ali para tomar um café, para comer alguma coisa, ou às vezes você até para porque você precisa se conectar, precisa participar de uma reunião, então você para num ambiente que você precisa de conectividade, e se não for boa, cara, você fica puto com o lugar, isso, entendeu? Não volta mais. Agora, se é boa conectividade... Eu lembro até hoje, o primeiro caso de sucesso que eu gestionei
nessa nova empresa foi de uma grande rede de fast food aqui do Brasil. E, meu, gerente, uma pessoa super simples, super humilde no sentido de conhecimento de tecnologia, mas um cara que conhecia muito bem do seu ramo de atuação. Ele falou assim, cara, hoje o Wi-Fi no meu estabelecimento aumentou em 50% o consumo. As pessoas... E a loja que a gente estava fazendo, né, o depoimento era em Alphaville, ele falou assim, cara, o meu volume de clientes aumentou, e aumentou inclusive num horário que não era comum, que era o café da manhã. Imagina uma lanchonete que vende, né, comida, começa a receber clientes no café da manhã por conta do Wi-Fi dele. Assim, Sim. ele, por mais que ele estava dando um depoimento ali para nós, para beneficiar, né, o nosso relacionamento, ele falou coisas ali que para a gente foram, né, preciosidades em termos de entender o impacto que a conectividade estava trazendo para o negócio dele. Ele falou assim, olha, eu estou tendo que falar com a minha diretoria que eu preciso ampliar o tempo de funcionamento do estabelecimento, porque tem gente chegando, e assim, e de um nível superior ao que estávamos acostumados a receber, porque aí começaram a vir executivos, começaram a vir ticket médio aumenta. Exatamente. Tudo por conta da conectividade, tudo por conta da questão da internet, de você estar conectado. Hoje você está conectado para tudo, para se informar, para se divertir, para se relacionar, né? Para comprar, para vender, ou seja, tudo passa por essa grande cadeia de conectividade que é a web e tudo mais. Então, hoje, então assim, quando você vai definir uma estratégia de marketing, óbvio, isso, né, não é nenhuma novidade, a gente precisa incluir a internet, as redes sociais, e a gente tem um projeto lá que foi muito bem sucedido nos últimos anos, que a gente começou aqui no Brasil e aí eu levei para a América Latina, que é exatamente utilizar as redes sociais para estabelecer conexões, engajamento com clientes, e aí é diferente eu estabelecer uma conexão e um engajamento com uma marca e com um executivo. No B2C, as pessoas se conectam muito com marcas. Né? Elas respeitam, valorizam marcas. Mas no B2B, claro, precisa ter o respaldo de uma marca, de um produto de confiança. Mas o relacionamento, o engajamento são com pessoas. É que você falou, as tuas meninas aqui de hoje falaram assim, olha, você tem que demonstrar entendimento, respeito pelo cliente, que é da Startwork. Mas ela é que tem que fazer essa ponte. Né? A Startwork ela vem por trás com todo qual é a nossa missão, qual é o nosso valor, quais são os nossos propósitos. Mas se ela não tiver isso muito bem alinhado lá na frente, puxa, você pode ter anos de mercado, confiança, vários históricos de projetos e clientes que você atendeu super bem, mas ela não está conseguindo levar essa missão. Então, esses relacionamentos interpessoais nas redes sociais, ela acelera, como você falou, ela amplia, né? Imagine, até uns anos atrás eu tinha executivos que me pediam, eu falei assim, aí, como que tá aquele e-mail marketing que a gente precisa... Eu falei assim, que e-mail marketing, gente? Chega. Imagina uma base de dados, existem aí estatísticas, né? Que comprovam o envelhecimento de uma base de dados, de um mailing, que é de 2 semanas. Tipo, vou comprar um mailing hoje. Em 2 semanas aquilo lá já está... 30% daquilo já está desatualizado. Hoje em dia não, as pessoas estão nas redes sociais e é fácil de você encontrá-las ali nas redes sociais. E mais ainda, as pessoas dizem quem elas são e o que elas precisam, o que elas gostam nas redes sociais. Então, você tem que ter todo um sistema de marketing automatizado para identificar essas pessoas, essas preferências, esses momentos, de novo aquilo que eu falei. Eu gosto de um determinado produto, mas não é porque eu gosto desse produto, eu sou até um consumidor ficcionar nele, que eu vou comprar toda semana ou todo mês. Não. Né? E às vezes, se uma marca começa a me perturbar, vamos dizer, ou me acessar, né, de uma forma mais educada, de forma insistente, e me oferecendo coisas que eu não... Né? Uma coisa é eu gostar da marca, outra coisa não é porque eu gosto da marca que eu vou usar tudo que aquela marca me oferece. Né? Então eu tenho que saber entender o cliente e saber o momento certo de chegar, e até mesmo, se eu quero fazer um cross-sell, em que momento que eu vou fazer isso e de que forma.
né, de uma forma muito respeitosa. Tanto é que a gente tem a questão, né, de privacidade de dados, Sim. a gente tem a questão... Tudo isso a gente tem que olhar. O marketing hoje em dia está muito complexo, né? Trazendo um pouco de novo aquela tua pergunta, o que mudou? Talvez o programa de canais eu não saberia te responder tão bem, mas no marketing mudou muita coisa, está muito complexo. E como é que você, por exemplo, trabalhando para a Latam, né, América do Sul inteira? Isso. Como que você vê a diferença de atender, por exemplo, uma equipe no Brasil, eu não vou falar da Argentina, dos Los Hermanos, uma equipe no México, uma equipe no Chile, na Colômbia, porque é diferente. Você está falando é diferente. A atuação das equipes. Esse foi um dos primeiros aprendizados que eu tive que fazer quando eu assumi a América Latina, porque assim, então é uma experiência, né, mais de 20 anos aí de mercado, foi no mercado brasileiro, e quando eu assumi a América Latina, claro, a gente tem um mérito por conta disso. Mas aí a gente, vamos replicar, esse é o primeiro, né? É o primeiro impulso. É o primeiro erro que a gente comete. Então tudo serve para todo mundo. Não, peraí. Tem uma questão cultural, que, né, tu não fala, tudo latino, não, são, né, até mesmo o espanhol que se fala em um determinado país é diferente do outro. Cara, assim, o pessoal fala, pô, você tem um bom espanhol, tal, não sei o quê, mas assim, eu viajar para um país, né, seja Colômbia, México, Argentina, ficar uma semana lá, eu volto frustrado, eu falo assim, eu não sei nada de espanhol. Porque uma coisa é o espanhol do dia a dia, numa reunião de negócio, sim, onde tudo é um pouco estandarizado, mas você entra na cultura daquele povo, muda passa tudo. uma semana, você vê eles conversando juntos, aí é uma questão, a velocidade da língua muda. As palavras são diferentes, então tem coisas que você pode falar num determinado país que você não pode falar em outro, e quando você procura estandarizar tudo, aí você vai cometer erro, fora a questão do portunhol, né, que às vezes a gente, é só, né, colocar uma terminação, quando você vai ver, até uma das últimas vezes estava numa palestra na Colômbia, e eu estava falando exatamente sobre tendências de marketing, e eu dei um exemplo de gabarito. E eu falei, não, gabarito, na terceira vez que eu falei gabarito, e claro, você vai no automático, e pra mim tá... Aí na terceira vez que eu falei gabarito, uma das pessoas virou e falou assim, desculpa, mas o que é gabarito? Porque é uma palavra que a gente não... Então, isso demonstra que, assim, que não adianta a gente standardizar, cada país tem a sua cultura, tem a sua... Aí tem a maneira de tratar o produto dentro daquele país. Aí você vai... Que nem a gente fala, a gente traz o produto para cá, tropicaliza ele, né? Aí vai para a Argentina, esfria. Vai para o México. Por isso que a gente tem que entender aonde... Claro que existem padrões, né? Esse determinado produto é para esse determinado tipo de cliente, seja ele enterprise, o mid-market ou o small and medium business. Claro que existem algumas regras que a gente consegue padronizar. Mas a forma de você entregar, o tempo de venda, tudo isso muda. Para você ter uma ideia, você falou dos nossos irmãos, né? Eu estive na Argentina uns 3 meses atrás e, enfim, reunião interna, né? E, enfim, não sei se... Espero que esse vídeo chegue em toda a América Latina aí, né? Só acessar o YouTube. E aí se os meus amigos argentinos estiverem ouvindo, eu tive uma experiência muito bacana lá. Claro que, o assunto principal é eles tirando sarro da gente, a gente tirando sarro deles. E eles estão num bom momento agora, né? Eles estão ganhando tudo e a gente está só empatando e perdendo. Se ferrando, né? Sendo bem sincero. Então, assim, tá bem difícil tirar sarro de argentino hoje em dia. Mas, enfim, a gente estava numa reunião interna ali, uma semana, resolvendo fazendo vários alinhamentos internos, e estava difícil a conversa, porque, enfim, aquela coisa, o mercado competitivo, a gente tendo que otimizar recurso, tanto de pessoas quanto de investimento, e, assim, foi uma semana dura. E aí, no último dia, foi no último dia, eles tomam muito mate lá, né? E, cara, eu já provei aquilo, é horrível, né? A gente não tem costume de... Sim. Aqui, pra gente é café. No sul ainda tem muito... E aí tinha um daqueles... né, aquelas kombuquinhas, não vou saber o nome, que tinha umas kombuquinhas lá
o marketing fez com o logo da empresa tal para entregar para alguns clientes, e eu estava conversando com a menina do marketing lá da Argentina, eu falei assim, puxa, eu vou levar isso aqui de presente para mim, então eu pus em cima da mesa de reunião que a gente estava lá, e aí eu olhei, assim, não posso dizer que foi mérito meu, algo pensado, algo sobre, mas assim, falei assim, cara, eu vou tomar mate. Faz um mate aí pra mim nesse negocinho aqui. Porque pra mim não era só levar, né? Falei assim, puxa, eu vou levar, vou pôr lá no meu escritório, mas, puxa, deixa eu ter a experiência, né? De repente tomar um mate. E aí eles prepararam o mate pra mim, né? E eu comecei a tomar aquele mate horrível. Não é que é horrível, enfim, é muito forte, é muito, né? Não é algo que a gente tá acostumado a tomar. E eu já vi que ali já quebrou um pouco, né, aquela barreira que, pô, e por mais que a gente se desse bem, se relacionasse bem, fosse, puxa, mas é um cara estrangeiro que está vindo aqui, acha que uma estratégia América Latina vai servir 100% aqui. E eu vi que quando eu pedi para prepararem um mate para mim, né, e eu comecei a tomar aquele mate, já quebrou algumas barreiras. Aí não fosse suficiente, eles têm o costume de compartilhar, não é só simplesmente um toma o mate do outro, né? Pega lá, né, aquele cano lá e vai tomando. E eu olhei e falei assim, nossa, mas estão tomando meu mate, agora que eu não vou tomar esse mate, né? Agora que eu não vou tomar esse... Mas aí eu falei assim, eu vou deixar de lado, né? Vou fingir que, eu já tomei, tá? Eu falei assim, não, cara, tem que tomar. Isso faz parte da cultura. Isso faz parte de uma aliança, né, que eu vou estabelecer com esses caras de que, eu faço parte, vocês fazem parte. Tô compartilhando. Eu não tenho... e aí assim, o cara pegou meu mate, tomou, passou para um, para outro, e aí chegou assim na minha vez, eu ia pôr na mesa assim, aí eu falei assim, não, eu vou tomar esse mate, eu tomei um mate. E assim... Influiu, sabe? Aí até mesmo os compromissos e os acordos que estavam difíceis não difíceis, mas enfim, estavam um pouco travados. Começaram a fluir de uma forma assim. Então, não é só simplesmente você achar que, puxa, bacana, né? Você ter uma experiência maior, uma magnitude maior. O pessoal sempre fala, é bacana, você está sempre viajando, tal, não sei o quê. Tem um lado bom, mas tem um lado ruim, né? De você despender horas, falar um outro idioma, conhecer uma outra cultura, necessidades diferentes, mas essa quebra de paradigmas que a gente vai tendo primeiro como pessoa, né? E depois como profissional, é algo tremendo. Então, não é a mesma coisa. Claro, existem os guidelines corporativos que também, né, precisam ser respeitados, e até mesmo para que haja uma implementação rápida, que é necessário hoje em dia, você usa boa parte daquilo, mas precisa existir uma customização, ou usando, né, a expressão que eu mesmo trouxe, a hiperpersonalização, de você entender a necessidade de cada um deles. E eu tenho um time que cuida né, do que eu chamo de, né, o que a gente chama de multi-country area. Então, a América Latina é dividida entre México, Brasil e multi-country area. Então, o próprio time dali, eles sentem dificuldades em planejar e executar, porque eles estão lidando com países diferentes. Chile, Peru, Uruguai. São culturas diferentes, e eles exigem que eles sejam tratados de forma diferente. Quando eles veem que você está vindo com uma coisa bem... bolo pronto? Eles falam, isso aqui não vai funcionar aqui por conta disso. Então, é um trabalho bem interessante, exaustivo, mas é bem interessante. Uma experiência bacana que eu agradeço aí a Deus por, né, e pela empresa de ter me proporcionado essa... Mas, de novo, né, sinto falta aqui do Brasil, de receber os convites. Quando eu recebi o teu convite, falei assim, nossa... Um convite? Então... Não tem mais, ninguém faz nada. Café da manhã não tem mais. Evento, esse dia teve um aí. Esse mês que vem, setembro parece que tem outro. É assim. E tem um... Mas, algo em comum. Um jantar aqui, outro ali. Deixa eu só ajeitar aqui. Reclamam que não tem, mas assim...
nos grandes centros, isso é uma reclamação comum em todas as, né, as grandes capitais da América Latina. São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, México, está difícil você fazer um evento e trazer os clientes, porque a demanda está muito grande, né? E a agenda do pessoal está complicada. Então, assim, não é um café da manhã, assim, eu vou convidar um cliente para um café da manhã, além do teu, ele tem mais 5, 6, 10 convites para café da manhã. Claro que um ou outro ele vai acabar indo porque ele, ou por um relacionamento maior, ou porque ele tem uma necessidade de um projeto que aquele fabricante de repente vai atender. Mas, de novo, passar... Gente, vamos... Né, marketing não é só você ter um estoque de brinde lá guardado para quando você for visitar um cliente você levar, ou você ter uma agenda de eventos. De novo, passa por um planejamento estratégico prévio, até mesmo para que você não se frustre e gaste dinheiro à toa. Que isso era um dos pontos que a gente sempre procurou trabalhar com as revendas. Sim. Né? Que sempre fala, o dinheiro é pouco. Ok, é uma verdade, mas se você tem muito bem definido o que você vai fazer, para quem que você vai fazer, aquele dinheiro deixa de ser pouco, porque o retorno que você vai ter do mesmo dólar que você investiu em uma determinada ação, você tem um retorno maior. E fica até mais fácil depois de você justificar, né, um investimento maior em marketing quando você comprova o resultado efetivo daquela ação. Então, assim, o brinde, o evento, ele não é o fim em si. Ele tem que fazer parte de uma estratégia muito mais macro, né? Então, aquela revenda, aquela empresa que só pensa, não, eu preciso ter o brinde, eu preciso fazer o evento. Porque, cara, teve revendas que a gente teve que revisitar o plano de marketing, porque a gente, no lançamento de uma solução, e não era uma solução, não era um produto, um hardware novo, não é uma solução que vai impactar a forma como ele gerencia a rede dele, né? A rede One, de uma forma muito mais rápida, otimizada, com menos recurso, sendo mais assertivo. Não é que eu vou otimizar recurso, então eu vou poder dispensar pessoas. Não. Claro, se você tiver essa mentalidade, vai servir o projeto, vai. Mas, com esses mesmos recursos que hoje estão tomando mais tempo, né, gastando mais tempo, operacionalizando a tua infraestrutura de TI, a tua infraestrutura de rede, eu vou pegar essas pessoas e vou utilizar elas para conhecer melhor o meu negócio e como que a área de TI consegue oferecer uma melhor produtividade, velocidade, inteligência para o negócio. Hoje em dia, TI, quanto menos operativo, melhor para a empresa. Ele tem que ser um TI consultivo. Sim. Por isso que as soluções que a gente vende hoje e todos os clientes, né, aqueles clientes que estão antenados e estão bem posicionados, eles querem soluções que vão otimizar a operação, porque os recursos que eles têm precisam estar muito mais focados em entender e gestionar o negócio do que simplesmente, a minha função é manter a rede funcionando. Não. Isso aí Deixa eu te cortar um pouco. Vamos mudar um pouco para as verticais. Como é que você enxerga isso lá dentro da empresa que você está hoje e como é que você vê isso, né? Nas verticais, por exemplo, de saúde, de educação, e tem várias aí, mas vamos trabalhar aqui. Saúde e educação, qual o impacto da mobilidade dentro desses dois setores? Educação e saúde. Senão nós vamos sair daqui 3h30 da manhã. Não, porque saúde tá impossível, né? É muito informatizado, né? Nós estamos vendo cada coisa nova aí, estou surpreso. E da educação também, né? Então, como é que você está vendo a entrada, né? Porque primeiro veio os tablets, agora vem a necessidade de ampliar as redes, né? Para dar autonomia para isso. Como é que você está acompanhando isso? Na saúde, cara, hoje você entra num pronto-socorro, num hospital, tudo informatizado, né?
O quanto menos é papel, melhor. Isso tem a ver com o fluxo de trabalho, de otimização, né? No atendimento rápido. Né? Imagine, um paciente ele chega lá com um problema seríssimo, aí você vai ter que assinar ficha, abrir, não sei o quê. Tudo, assim, tudo muito rápido. É tudo muito rápido. Todos, assim... O mínimo é você ter um aplicativo, né, que já tem... Ontem mesmo eu tive que levar os meus filhos, né, no PS, que os dois estavam com gripe e tal. E assim, é tudo... Só demora se realmente tem muita fila. Porque o processo hoje em dia é muito rápido. E tem muito a ver com o nosso trabalho, né? Tá rápido, tá eficiente, alguns, né? Porque tá ali, tem uma boa rede, um bom Wi-Fi, né? E uma aplicação que funciona. Exatamente. Tudo está conectado, todas as áreas estão conectadas. Isso só é possível através, né, da rede, do Wi-Fi, do AP, né, lá no teto. E claro, aí depois vem a camada da aplicação em si. Porque Sim. A conexão ela vai ajudar nos teus processos internos, mas também tem que ajudar na interface com o cliente, que é o que a gente chama de Customer Experience. E aí, assim, independente da vertical, um fator comum para todas elas é o tal do Customer Experience. Sim. Entendeu? Não só na questão... Claro, você pode ir no extremo da hiperpersonalização, mas isso aí você, né, demanda um pouco mais de tempo, de investimento em dados, em inteligência artificial, mas o mínimo é você fazer com que o teu processo, que antes era burocratizado, que era muito manual, seja automatizado. Esse é o mínimo que o cliente hoje... Quando eu falei lá no início que o cliente ele mudou, ele está exigente, é exatamente por conta disso, porque ele já teve uma experiência boa, né, fluida em um lugar. Então, quando ele vai para um lugar que não está, cara, ele fica irritado, ele fica inconformado. Né, e às vezes ele está pagando o mesmo preço, até mais caro, por um serviço de uma qualidade menor. E é só a questão de aquela empresa entender que a tecnologia não é mais só infraestrutura, mas faz parte do negócio dele, para monetizar. E você vê que na vertical de saúde, por exemplo, o atendimento pela internet, né, as consultas pela internet, cresceu demais. Então, hoje você tem muita gente atendendo um paciente atrás do outro, através de WhatsApp, através de Teams, e aí tem várias ferramentas aí. São vários pontos de conexão que precisam estar todos interligados. Cara, se você começou a me atender pelo WhatsApp, aí depois a gente tem que migrar para uma telemedicina ou até mesmo lá no hospital, cara, aquilo que a gente começou conversando pelo WhatsApp já tem que fazer parte da continuidade integrado dessa conversa, seja onde for. E às vezes dentro do marketing tem ação para isso? Para essas verticais? Enxergando esse crescimento, enxergando esse movimento de esse setor tá utilizando mais tecnologia, ou seja, está demandando mais Wi-Fi, está demandando mais rede. A gente vai fazer uma ação aqui e a gente volta para a escola. A gente tem, sendo bem sincero, a necessidade da infraestrutura, da conectividade, ela é igual para todo mundo. Só que eu vou... qual é o storytelling que eu uso para cada um? Aí é diferente. Quando eu vou falar da saúde, eu vou falar da experiência do paciente. E aí, claro, a gente sempre imagina que o paciente é o único que é beneficiado, né, nisso. Não. O paciente ele é beneficiado. Então, qual é o benefício dessa conectividade para o paciente? Para o médico, que também é um profissional que cada vez mais está sendo exigido, né? Do tempo, não só do tempo, mas de conhecimento. Ele precisa ter acesso às informações daquele paciente de uma forma muito rápida. Então, se o sistema, ou seja, se você não tem uma rede de confiança, né, confiável e rápida para trazer aquela informação, imagine o médico, ele vai ter que ficar enrolando ali a consulta com o paciente, porque a informação não está ali disponível para ele. Principalmente nos tratamentos que a gente está falando de imagem, muito fluxo de imagem. Puxa, eu preciso ver a imagem daquele... Sim. Então, assim, o médico também precisa ter essa infraestrutura à disposição dele para ele poder entregar um serviço melhor. E o funcionário, né? O funcionário ali de rotina, o enfermeiro, puxa, e a gente usa muito também a questão de geolocalização dentro desses ambientes, né?
exemplo, até mesmo para um hospital otimizar os recursos, eu não preciso ter 10 aparelhos de, eu não, me fugiu agora um exemplo, mas em vez de eu ter 10, um em cada andar, se eu conseguir taguear, ou colocar uma tagzinha mesmo naquele equipamento, eu vou saber o momento em que... o momento que eu vou precisar, eu vou saber aonde que ele está. Qual está mais próximo? Aí não tem que mandar 3, 4 funcionários procurando aonde que está aquele desfibrilizador, sei lá, alguma coisa assim, porque... Ou seja, eu já sei onde que está e é muito mais fácil de eu encontrar e trazer isso para o uso certo que vai... Então, toda a cadeia é beneficiada. Na escola, falando de educação... Cara, além de hoje em dia uma geração que está muito mais conectada e você não consegue mais atrair a atenção deles pelo método normal de ensino. Precisa disso. Ou seja, e outra, hoje em dia as pessoas estão definindo para qual faculdade, Também a gente já teve estudos. Então, assim, quando a gente fala, é um marketing específico, porque eu preciso de estudos de comportamento do que está acontecendo numa escola, o que está acontecendo num hospital, tanto de avanços quanto de deficiências, para eu identificar que a minha solução consegue resolver aquilo. Então, por exemplo, hoje em dia existem... antigamente, o aluno ele escolhia uma faculdade simplesmente pelo nome. Eu vou fazer essa daqui porque é o melhor curso de... Hoje em dia, minha mãe como ele lá. passa... Como ele passa a maior parte do tempo ali, principalmente aquelas faculdades que demandam mais tempo, onde a pessoa vai ficar ali, vai fazer um curso mais extensivo, ele vai olhar qual é a infraestrutura de rede, que essa faculdade provê, como que a metodologia de ensino engloba esses vários ambientes, não só dentro da escola, mas em casa. Aí a pandemia trouxe muito isso também, do modelo de ensino híbrido. Então, assim, eu tenho o professor lá na sala de aula, mas e se o meu filho, ou se eu precisar de uma monitoria num determinado horário que a escola está fechada, como que isso funciona? Então, tudo isso permite que a escola, o hospital, o varejo crie novas formas de conexão com o cliente, até com o objetivo de monetizar. Ou seja, quanto mais serviços eu ofereço, mais eu consigo cobrar por aquela mensalidade ou por aquele serviço, ou até mesmo criar serviços adicionais sob demanda. Claro que existem serviços que eu não vou poder cobrar para todo mundo, mas o fato de eu ter e poder cobrar sob demanda já é um diferencial também. Então, tudo isso passa exatamente pela infraestrutura que você tem para oferecer e esses estudos que a gente compartilha com cada vertical de negócio, dizendo, olha, para você monetizar o teu negócio, você já pensou em fazer isso, em oferecer isso, em oferecer aquilo, aquilo outro? Sim. Então, aí tem uma faculdade, por exemplo, também um dos casos que a gente divulgou muito, era uma escola que conseguiu, através da infraestrutura de rede deles, até trazer para o aplicativo do aluno o horário que o ônibus ia passar no ponto de ônibus frente ali à faculdade. E com isso, fez com que o aluno permanecesse mais tempo dentro da faculdade, seja estudando, ou seja, até consumindo. Sim. Uma lanchonete, na biblioteca, dentro da faculdade, no laboratório. melhor ou que seja, na rua. Exatamente. É melhor ele estar aproveitando o tempo dentro da faculdade do que lá meia hora esperando o ônibus passar. Agora, se eu tenho... E tudo isso passa exatamente... Claro que existem pessoas que têm uma visão de negócio mais expandida e que consegue pensar em coisas mais amplas. Isso tudo passa dentro do nosso produto. Exatamente. Passa dentro de produtos, Passa então, assim, dentro de uma... O produto hardware é uma coisa. Agora, o que você vai fazer com esse hardware, que aí expande, tem que estar muito bem linkado com o negócio e você entendendo qual é o teu público. Por exemplo, nesse caso. O estudante, óbvio que ele precisa do material, precisa ter acesso ao professor e é isso. Agora, tem muito mais que isso. Exatamente. Ele inserido dentro da comunidade, dentro da faculdade, dentro do... Então,
claro, a tecnologia ela vai ajudar a você entregar o teu serviço, mas se você não entender bem do teu serviço e até onde você pode ir com ele, aí você vai ficar sempre na mesmice, né? E aí você vai falar assim, puxa, eu achei que a tecnologia fosse transformar, mas não, ela vai te permitir transformar, mas se você não entender quais as reais necessidades para o teu negócio e para o público que você está atendendo, aquilo vai ficar obsoleto. Tem algumas perguntas aqui, vamos filtrá-las? Vamos. Perguntas e abraços. Paula Junqueira mandando um abraço. Ô, Paulinha, beijo. Vai mandar, se o Kiko estivesse aqui, já ia falar para ela trazer aqui uns hambúrgueres. Precisa marcar aquele café em Paulinha. Daniela Valente, Grande Silas, adorando o bate-papo. Obrigado por compartilhar tantas informações. A Gorete mandou a pergunta da escola aí, de como é que você vê a parte do marketing. O Sérgio Fonseca, qual a sua opinião sobre plataforma Android e em totem de autoatendimento? E aí a gente vai linkar como isso ajuda, né, no atendimento das escolas. Entra em tudo aqui, né? Entra em tudo. Todos os setores, como é que você vê isso? Então, cara, é aquilo. Claro que hoje em dia todo mundo tem o seu dispositivo móvel na mão. Talvez o totem ele seria mais para uma necessidade que, se você não tem um aplicativo ou se você não divulgou o teu aplicativo para a tua audiência, você precisa do totem ali, porque o cara vai chegar, seja na escola, seja num hotel, né? Hotel também você não comentou, mas é uma área de grande expansão, ou seja, a gente tem grandes cadeias de hotéis aí transformando a experiência do cliente através da mobilidade. Então, por exemplo, ele chega lá, e isso é algo que já está disponível. Quando você vê, você fala assim, puxa, quem que já não teve uma experiência ruim num hotel, seja na hora do check-in, seja na hora do check-out, seja na hora que você está pedindo, né, algo, né, uma refeição lá no quarto, ou seja, e hoje em dia tem grandes cadeias de hotéis ou hotéis de nicho que estão conseguindo trazer uma parceria com a tecnologia de conectividade para você entregar uma experiência cada vez menos cada vez menos mais touchless, onde o cliente, assim, não é que eu não quero ter relação ou contato com o cliente, mas a decisão é dele. Se ele quiser entrar no hotel sem ter que passar pela recepção, porque ele já tem, eu já sei quem ele é, tem o check-in, para que eu preciso passar na recepção, ficar esperando lá uma fila, ter que preencher uma ficha, aquela ficha que você tem que dar todos os seus dados, você não sabe o que eles fazem com aqueles dados, e outra, nossa, é a terceira vez que eu estou nesse hotel, por que eu tenho que preencher de novo as mesmas informações? Então, eu imagino que a pergunta dele tem muito a ver com isso. O totem ali é para você facilitar uma conexão para um cliente novo, talvez, ou se você ainda tem dificuldade não dificuldade, mas não teve tanto uso de um aplicativo, porque hoje, qualquer estabelecimento precisa ter um aplicativo para facilitar a comunicação prévia, durante e pós com esse cliente. Mudou muito, né? Mudou muito. Se a gente volta um pouquinho, não precisa ser nem muito, né? O antes da pandemia e o pós-pandemia, tipo, há 3 anos, o mercado deu uma acelerada e não tem como voltar, né? Não. A gente falou aqui de hospitais, de escola, você veio com o hotel, com os hotéis, com as redes de hotéis. Se a gente for para o centro de distribuição, então pira. Nossa. Porque quantos 1000 pacotes solta por dia? Tá valendo? Eu falei, não, 100 e tantos mil pacotes por dia. É muita coisa. Muita coisa. E aquilo lá tudo... Quer dizer, tudo via internet, é muito louco. Uma outra área você não comentou também, mas acho que é importante ressaltar, a questão da indústria. Na indústria hoje com o rural. Rural também, mas assim, com os dispositivos IoT, né, você consegue não só identificar problemas, aonde que está o gargalo da tua produção, puxar insights, né? Trazer dados daquela produção, como que eu posso melhorar, como que está a qualidade disso. Ou seja, a IoT hoje em dia também é muito forte. Aí,
né, em todas as verticais, seja para capturar dados para dentro do negócio ou capturar dados do cliente que está acessando o teu estabelecimento para você oferecer um serviço personalizado, como a gente comentou. Então, assim, cara, hoje não tem... Claro, a gente tem algumas indústrias que são muito verticais que estão muito mais acostumadas a usar a tecnologia, mas hoje em dia, meio agro. Né? Recentemente foi... Né, a gente apresentou um caso de sucesso de uma fazenda totalmente automatizada lá nos Estados Unidos, que você falou assim, claro, a gente que vive na capital, a gente não... Né, o que a gente sabe de agro é ir lá na prateleira do supermercado e comprar o produto pronto, mesmo que seja uma verdura, uma fruta, tá lá curto, já. Eu já não sou muito... Né, mas, assim, é uma automatização tremenda e tem feito a diferença na questão do controle, gestão, melhoria de processo, qualidade... Saúde. Animal, dependendo da saúde da plantação. Exatamente. Então é tudo controlado. E no caso dos animais, então, chipado, você tem controle de quantos quilos ele absorve de comida por dia, quantas proteínas. Exatamente. Você consegue controlar tudo. Cara, e aí você solta a alimentação de acordo com o que ele consome no dia antes. Dados que são transformados em informação, a partir do momento que você faz as perguntas corretas, você tem a capacidade de processamento, porque quanto mais informação você coleta, mais você precisa ter velocidade de processamento, você precisa ter os padrões de que tipo de informação você vai capturar, em que momento, que tipo de processamento você vai fazer, para que tipo de insight vai sair. Tudo isso depende... Tudo isso depende de tecnologia. Tudo dentro de tecnologia. Então, exatamente. Aí está andando nos APs, nos switches, nos servidores, nos notebooks, nos desktops, nas TVs touches, aí vai ter uma infinidade de produto aí. E aí quando junta tudo isso... Então, aí quando você junta tudo isso, né, em várias filiais, vamos dizer assim, físicas, né, então você precisa de um gerenciamento centralizado, porque, você não consegue ter um recurso em cada lugar. Ou até mesmo, eu vou ter em determinados lugares, mas dá um problema em um site, uma filial que não tem nenhum recurso físico lá. Cara, e hoje não precisa. Não. Né? Você faz todo o gerenciamento centralizado de toda a tua, tua infraestrutura. Hoje eu comentei sobre vou colocar um artigo que eu li, uma matéria que eu acompanhei, de uma rede de uma hamburgueria, uma rede de hambúrgueres, né? Vou falar o nome, que tem uma sala de monitoramento. Então, por exemplo, se essa xícara está aqui e está aqui, no monitoramento percebe que ela está no lugar errado, ela entra em contato com a loja, está online com a loja, ela fala, olha, mesa 8 tem que posicionar o ketchup, a mostarda no lugar correto. Aí sai uma pessoa, vai lá, arruma. Tem um hambúrguer que saiu, está 1 minuto ali, ele tem que sair com 30 segundos. Entendeu? Então, você imagina que esse é o segredo do sucesso, né, deles. Então, porque é o monitoramento das lojas, né, que aí o atendimento melhora muito, a qualidade melhora muito e o negócio cresce. E isso é possível por quê? Por causa da tecnologia, conectividade. E ainda mais quando, assim, eu não sei que rede que é, mas imagino que hoje em dia, até mesmo para você expandir o modelo de negócio bom é a franquia, né? E como que você vai gerenciar a franquia, né, de forma que não é uma questão de eu estou vigiando, não, eu estou trabalhando para que a promessa que eu fiz para o cliente ela seja cumprida de ponta a ponta, né? E aí é engraçado que no começo a gente pode até não perceber, mas quando a gente fica cliente assíduo de um determinado lugar, a gente começa a perceber essas diferenças. Sim. Puxa, nossa, realmente o atendimento está demorando um pouco, ou aquela mesa está mal posicionada. E aí, quando você vai num outro lugar que não tem aquilo, não tem como, você faz comparação. Aquilo. Quando você é bem tratado, você começa a valorizar quando você não tem um tratamento... Um atendimento bom. Um atendimento bom. E aí você não volta mais, aí você fica cada vez mais assíduo àquela marca, aquela experiência. Né? Independente de a gente falar de marca, mas vamos falar de experiência. Né? Você quer aquela experiência. Tem um comércio que eu frequento, que eu passo por ele de manhã, e tomo um café, pego uns pães e vou embora. E eles implantaram um autoatendimento, né? Então ele tinha, acho que 3, 4 caixas físico, né? Ali cobrando as meninas,
Ele tirou todas e colocou lá os autoatendimento. Tem 5 autoatendimento. Não tem mais ninguém atendendo. Tem uma menina ali que fica ali só, deixa eu te ajudar, tá tudo bem. Eu fico impressionado, porque, é muito rápido, entendeu? Lógico que tem gente que ainda quer falar bom dia e conversar com alguém, mas a menina tá ali. Você quer conversar com alguém, ela tá ali, entendeu? Mas é muito rápido. Passou, vai embora. Eu falo, cara, como ficou rápido? E às vezes você tinha 3, 4 pessoas na frente, né? E para pagar uns caras demora, né, cara? Demora. Cara, eu tive uma experiência recém nos Estados Unidos, assim, de uma loja. Tava lá turistando, não tava, né? Trabalhando. E aí você vai colocando, as roupas, aquilo que você está comprando numa sacola. Quando você chega no caixa, você só põe a sacola assim em frente a caixa registradora, chamada de caixa registradora. Você põe ali e ela já te dá quanto que você vai pagar. Porque ela já sabe o que tem dentro da sacola. Ela escaneou, joga lá, ó, você gastou $300. Exatamente. E aí você vai, puxa, gastei. Aí, claro, né? Todo mundo fala, puxa, gastei demais. Aí você começa, né? Não, tira isso, tira aquilo, assim. E, é praticamente automático ali, você, né? E então é uma experiência muito... E aí, de novo, assim, quando você vai num estabelecimento que você tem que esperar o caixa, né? A fila, atender, passar um a um, não sei o quê. Você fala assim, putz, eu prefiro pagar um pouco mais para ter um atendimento diferenciado, rápido, né, do que ficar aqui nessa... Isso entra muito a ver com o marketing, hein? Exatamente. A responsabilidade do marketing é exatamente você entender as tendências do mercado, aquilo que eu falei, né? Uma das mudanças radicais que a gente enfrentou nos últimos anos no mercado em geral é exatamente a mudança de comportamento do usuário. Então, assim, eu tenho que entender por que o meu cliente não está voltando, né? Por que ele está preferindo ir em tal lugar? Deixa eu analisar qual a experiência que ele está tendo lá que eu não estou entregando aqui, né? Claro, às vezes não é só uma questão de tecnologia. Né? Porque realmente o que você falou, puxa, se nesse estabelecimento tivesse só o autoatendimento, não tivesse nenhum ser humano ali, tá, e quando dá problema, entendeu? Ou quando você passa 2 vezes. Sim. Né? Passei 2 vezes o produto, e agora? Tem que chamar alguém. Tem que chamar alguém. Então você precisa exatamente saber dosar o quanto de tecnologia você vai utilizar, mas ela tem que estar lá, ela tem que estar presente, né? Para todo momento, e a pessoa ali também tem que dar esse atendimento humanizado, né? Para que as coisas fluam bem, independente da tecnologia estar funcionando ou não. Mas é exatamente isso, é você entender as tendências. A gente caminhando para o final aqui, queria que você desse um spoiler aí, uma dica para essa turma que está começando no mercado hoje e querendo vir para a tecnologia, ou querendo ir para o marketing, ou querendo ir para a saúde. O que você falaria para eles, assim, para motivar eles a andar? Para motivar... Para vir firme. Não importa a área, né? Porque, por exemplo, para você ter sucesso, você teve que abrir mão disso para fazer isso, né? Então, o que você falaria para eles hoje? Hoje... Que toque você daria? Hoje eu posso dizer que, da minha experiência como gestor de pessoas, né? Tem sido cada vez mais desafiante, né? Gerenciar pessoas. E aí eu vou fazer um paralelo entre... Né, a gente fala muito de inteligência artificial, e eu confesso que eu era um daqueles que ficava meio com o pé atrás com a questão de inteligência artificial, que rumo que vai tomar, até onde que vai chegar e tal. Mas hoje, assim, eu entendo assim, inteligência artificial é super importante, né? Porque eu preciso de mais tempo gerenciando pessoas, gerenciando inteligência emocional, do que gerenciando informações e dados, insights. Eu quero a inteligência artificial cada vez mais para o meu negócio, para o meu dia a dia, né? Para tirar o meu trabalho operativo, né? ou operacional. Claro, eu preciso definir uma estratégia, eu preciso saber onde eu quero chegar, tal, e a inteligência artificial e os dados que está coletando e os insights que ele está trazendo para facilitar o meu dia a dia para uma tomada de decisão e tal. Porque eu preciso de cada vez mais tempo para cuidar da inteligência emocional. E para essa galera que está chegando,
É muito importante. Eles são muito conectados com tecnologia. Falar de tecnologia para eles, todo mundo sabe editar um vídeo. Aquelas dificuldades que a gente tem hoje em dia, né? Sim. Não porque a gente não sabe fazer, mas a gente leva um pouco mais de tempo. Eu com os meus filhos, assim, às vezes eu levo um pouco mais de tempo de colocar alguma coisa no Instagram. Eles já vêm assim, né? Já vêm um pouco impacientes. E eu lembro muito como eu fazia com os meus pais, né? Eu falei assim, nossa, como que eles não sabem isso? É tão óbvio. Mas a inteligência emocional deles, assim, é um fator determinante para o sucesso deles, né? Então, assim, inteligência artificial é importante, é essencial saber, mas vamos cuidar da inteligência emocional, entender que a forma como você enxerga você dentro de uma organização, as outras pessoas dentro da organização, é fundamental, e você conseguir harmonizar isso, porque hoje em dia o maior desafio que eu tenho como gestor, como executivo, é trazer esse pessoal para um propósito de médio e longo prazo, entendeu? Porque eles são muito assim, você não está bom agora, você não está do jeito que eu quero, já desmotiva, não. Independente se você vai ficar nessa empresa a médio e longo prazo, mas você tem que, no momento que você está ali, estabelecer uma conexão emotiva saudável para que você tenha uma boa experiência ali, e você vai ficar 1 ano, 2 anos, mas que aquilo seja base para você assumir um outro desafio, e não ficar trocando de um para o outro. Hoje eles fazem muito isso. erro, né? Eu vou trocar isso por isso, mas ele está trocando a mesma coisa por outra. Sim. Em vez de olhar aquilo como algo que ele precisa se dedicar mais, precisa ter muito mais empatia e dedicação, que é aquilo que você falou, puxa, foram, né, para eu chegar onde eu cheguei, foram horas de trabalho, foram horas escutando. Sim. Né? Às vezes, né, os gestores, naquela época, eles tinham muito mais... não tinha tanta maleabilidade para tratar um tema, mas enfim, a gente estava ali, era para aprender, aquela pessoa, eu tinha que respeitar porque ela conhecia mais, né, independente de da melhor forma possível ou não que ele estava trazendo, mas ele estava trazendo algo importante, então tem questão de respeito, de humildade, e aquilo, tudo aquilo que eu aprendi, seja na porrada, ou seja, né, de forma, me serviu hoje para estabelecer os meus critérios, os meus níveis de entregáveis, né? Como eu gosto de entregar o meu trabalho, não é de qualquer jeito, não é feito assim, sem olhar, né, todos os parâmetros, todas as possibilidades. Hoje você pede uma coisa, ele acha que fazer aquilo que você pediu é suficiente. Não, tem que ir além. E quanto mais você conhecer do negócio, você vai conseguir buscar além daquilo que o teu líder está pedindo. Cara, não tem satisfação melhor quando o teu funcionário ele entende o que ele precisa fazer e ele vai além daquilo que ele precisa fazer. Né? Então, e hoje em dia eles são muito... é só isso aqui que tem que fazer, e não consegue entender o contexto macro de tudo. Então, tem que ter um cuidado muito especial com a inteligência emocional para poder ser bem sucedido nesse mercado. Então, essa dica que eu deixaria aí para eles. Certinho. Com esse cuidado, ele vai conseguir desenvolver um trabalho, desenvolver um círculo de amizade, um network, e vai ter sucesso. E ter relevância. Porque hoje em dia, eles estão cada vez menos relevantes dentro do ambiente de trabalho, porque exatamente eles não se conectam. Muito bem, e nós estamos aqui há 1h e 14 minutos. Uau, já? Conversando, foi o que eu falei, né? A pessoa senta aqui e fala assim, nossa, não dá 7h30, né? Não dá. Os 3 minutos antes, parece que demora meia hora. Fala assim, hoje não teve nem plaquinha. Queria agradecer todo o povo aqui que mandou um salve aqui, Kiko, a Carla, a Gorete, a Daniela, o Carlos Magalhães, o Otávio lá de Minas, um grande abraço pro pessoal lá de Minas, a Cleo, a Daniela Valente, sempre com a gente, da Lenovo, um abraço pra turma da Lenovo. Dani, beijão, saudades aí de todos vocês. Manda uns brindes aí pra nós, como diz o Kiko, a Lina, o pessoal do Codificado, o Sérgio Fonseca tá sempre aí
fazendo umas perguntas. A Paulinha Junqueira está sempre com a gente há quantos anos, né? Paulinha, sempre ajudando. fantástico. O Matheus, depois veio o Anderson, falou que você é uma fera. Ó, Silas é fera. E o Anderson de novo, aí ele coloca aqui, você é um profissional de sucesso, Silas, qual a dica que você pode passar para a nossa nova geração, se tornar um profissional de sucesso, foi o que a gente acabou de Resiliência, né? Foco, dedicação, cara. Dedicação, resiliência, foco. Humildade também. Isso é muito importante. Né? Muito importante. Queria agradecer todo mundo. Se inscreve no canal, deixa o likezinho lá. Silas, foi muito legal. Muito obrigado pela sua presença pessoal. aqui. 1h e poucos minutos de muita informação para todo mundo e vai ficar lá no YouTube, a gente vai poder assistir. Aí vou já te sugerir, depois você chegar nos 50 aí, é o número, você traz todo mundo para um churrascão, entendeu? Alguma coisa assim, Tem porque que fazer. A gente quer ver esse pessoal aí. Eu outro dia conversando com a Gorete, nós estávamos num restaurante, eu falei aqui é um ambiente legal para a gente juntar o pessoal e fazer um relançamento do codificado. Nós só tá faltando patrocinador. Opa! Esse é o Pedro. Aí, para os fabricantes que estão assistindo aí, já entenderam o recado, né? Precisamos de investimento no projeto. Mas, cara, eu acho que uma das coisas que me abriu, que me brilhou os olhos quando você me convidou, eu falei assim, puxa, que bacana rever todo esse pessoal que a gente, né, às vezes acompanha pela rede social, não sei o quê, mas a gente não muito tem tempo de ouvir, né, a voz, relembrar a trajetória, ver como que as pessoas mudam, né, em questão de aparência também, né, mas de opinião, de aprendizado. Cara, isso é fantástico. Se a gente, né, através de você, ou enfim, como for aí, a gente juntar esse pessoal de novo para se ver muito legal. E presencial vai ser bacana. E o codificado vem tomando corpo, né? A gente percebe assim que cada dia mais pessoas entrando, e é o nosso nicho de mercado, é o nosso mercado, tecnologia. Tem ou o cara que gosta muito de tecnologia ou é que tá chipado, né? É isso. Gente, muito obrigado, foi um papo muito legal, muito obrigado mesmo. Obrigado, gente, um abraço aí para vocês, parabéns pelo projeto. Pelo apoio e força.